mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado fomos feitos filhos de Deus. Que alegria, né, meus irmãos, podermos estar abrindo as nossas Bíblias e refletir naquilo que o Pai tem para nós neste dia tão especial, nesta oportunidade rica. Este é o dia que o Senhor fez, devemos nos alegrar e nos regozijar nele, ok? Então nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar a palavra de Deus, vamos abri-la no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, o versículo 6. Oséias 4, 6, e depois vamos ler Provérbios, capítulo 11, versículo 9. Vamos falar sobre esse tema, conhecimento dele nos cura. Conhecimento de Cristo nos cura. Então vamos ler aqui esses dois versículos que se encontram em Oséias, capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz assim, Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Agora vamos para Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. Pode aí abrir a sua Bíblia. E vamos abrir aqui no versículo 9. Provérbios, capítulo 11, versículo 9. O ímpio, com a boca, destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Pelo conhecimento. E no Evangelho de João, no capítulo 8, João, capítulo 8, um texto que todos nós conhecemos já de cor. Vamos ler aqui o versículo 32 e depois o 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito do Senhor revele estas verdades profundas aos nossos corações. Oremos. Nosso Pai Celestial, te damos muitas graças por mais este dia de vida. Obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu de descanso. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está ouvindo esta palavra nesta manhã, que vai ouvir. Eu te peço, Pai, que as tuas bênçãos repousem sobre as suas vidas e que através do conhecimento de Cristo muitos sejam libertados. O desejo do nosso coração, Pai, e também é o desejo do teu coração, que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para isso, Pai, pedimos o teu socorro. Pai, que as nossas mentes não se distraia daquilo que for falado nessa oportunidade. Que os nossos ouvidos sejam desentupidos, os nossos olhos sejam abertos e que tu mesmo, Pai, repreenda toda ação de Satanás que tenta colocar obstáculos para que o teu povo não ouça a verdade da tua palavra. Nós confiamos esse tempo diante do Senhor, pedimos, ó Pai, e te rogamos que todas as almas que nos ouvem nesta oportunidade sejam conduzidas a Cristo, para que Ele as receba. Eu tenho certeza, Pai, que toda alma que o Senhor conduzir até Cristo, Ele disse que não lançaria fora. Pai, nós esperamos em Ti, confiamos em Ti, fala pela Tua palavra em nossos corações. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, este primeiro versículo que nós lemos aqui, de Oséias, capítulo 4, versículo 6, aqui tem um gerúndio. O meu povo está sendo. Sendo, aqui é gradativo. Cada dia que passa, o povo de Deus está sendo. Não é que ele foi destruído, mas ele está sendo destruído. Tem uma causa. Porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E a palavra fala lá em Provérbios 11, 9, que nós seremos libertados pelo conhecimento.
E João 8,32, que nós lemos, diz que quando nós conhecemos a verdade, e esta verdade é Jesus, o próprio Jesus, pelo nosso conhecimento dele, nós somos libertados. Do quê? Primeiro, do nosso pecado. Através do conhecimento da pessoa e da obra de Cristo, nós vamos entender ali que nós fomos libertados do nosso pecado. Esse é um conhecimento fundamental, é um conhecimento inicial da vida cristã. Ele morreu naquela cruz, mas a Bíblia que diz que Cristo morreu, ela afirma que Jesus nos atraiu nele, em João 12,32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Fomos atraídos em Cristo, colocados em Cristo. Então, quando ele morreu, nós também morremos nele. Nós estamos crucificados com Cristo e morremos. E vivemos, não mais nós, mas Cristo vive em nós. Esta é a experiência de todos aqueles que creram em Cristo crucificado. Por isso que hoje nós estamos percebendo que o conhecimento que as nossas escolas, as faculdades e universidades, elas ensinam, chegou até nós por intermédio de pelo menos que nós temos os nossos 5 sentidos. 5 sentidos é que nós vamos ter conhecimento daquilo que é externo. E também é bastante seguro dizer que não há nenhum conhecimento da química, biologia, metalurgia ou mecânica, ou de qualquer outro campo de pesquisa que não tenha vindo até nós através dos nossos 5 sentidos, que são eles. Primeiro, a visão, o paladar, a audição, o olfato e o tato. Esses são os 5 sentidos que nós nos identificamos com o mundo externo. Agora, meus queridos, os nossos corpos, eles têm sido um laboratório de pesquisa ao longo dos tempos. Mas esse conhecimento, ele é limitado. Esse conhecimento, ele não pode satisfazer o espírito humano. E não pode descobrir como a mente funciona no cérebro físico. Com esse conhecimento, a visão, o paladar, a audição, o olfato, o tato, nós não podemos encontrar Deus. E nem descobrir qual é a origem da matéria, da vida, da força, ou mesmo da criação. Por isso que tem tanta confusão aí na ciência. A ciência nunca cria nada. Ela só descobre aquilo que já foi criado. Então, tudo que você pode descobrir são umas coisas que se podem ver, que se pode ouvir, que se podem saborear, cheirar ou sentir. Então, nós chamamos isto de conhecimento pelos nossos sentidos. E, dessa forma, há outro tipo de conhecimento que veio até nós através da revelação chamada Escritura Sagrada. Aqui sim, precisamos desse conhecimento espiritual para vermos o sobrenatural. Este é o conhecimento pela revelação. E esse conhecimento, ele nos leva ao contato com o Criador. Ele explica o porquê da criação, a razão para o homem, a natureza do homem e também o objetivo definitivo para ele. Ele lida com umas coisas que os sentidos, os nossos 5 sentidos, não podem descobrir ou saber sem a ajuda desse conhecimento da revelação das Escrituras Sagradas. E hoje a gente percebe que a ciência, eles tentam de todas as maneiras explicar Deus. Mas essa sabedoria pelos 5 sentidos do homem, ele está totalmente deturpado pelo pecado. E o homem nunca vai conseguir descobrir ou saber algo de Deus a respeito deste conhecimento. Por quê? A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 20, que diz assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então está claro aqui que o mundo, por sua própria sabedoria, pelo seu próprio entendimento ou conhecimento, jamais
irá conhecer a Deus. Porque este conhecimento carecemos e precisamos de revelação. Revelação na palavra. É um entendimento espiritual que o Espírito, ele revela aquelas pessoas que desejam ter um conhecimento do santo, um conhecimento do alto. Mas este conhecimento é mediante a revelação das Escrituras Sagradas. Agora, o triste fato é que o conhecimento pelos sentidos, ele está preponderando dentro das igrejas atualmente. E esta é uma organização espiritual, um corpo espiritual, porque é o corpo de Cristo, e que deve ser governada por meio do Espírito em vez dos sentimentos. Muitos querem viver uma vida por sentimentos. Eles dizem assim: eu estou sentindo a presença de Deus. Queridos, não se sente Deus. Deus é Espírito. É Espírito. Ninguém consegue sentir um Espírito. Eu tenho que crer, como diz a Bíblia, o justo viverá pela fé, não pelos sentimentos. Aqueles que querem ou estão vivendo pelos sentimentos, estão vivendo uma vida de engano. São pessoas que de fato precisam da revelação de Deus na palavra para viver por fé. O justo viverá por fé e não pelo sentimento. Está entendendo, meus irmãos? Viver pelo sentimento é um perigo tremendo. Porque quando acontece de repente alguma coisa ruim na sua vida, você pensa que Deus lhe abandonou. Você tem um sentimento ruim e acha que, eu não orei hoje, eu não li a Bíblia hoje. Isso é viver pelo sentimento. Quando vivemos pela fé, nós cremos que Cristo é a nossa vida e que tudo aquilo que acontece conosco não é mais por acaso. Tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas tem um propósito definido pelo nosso Pai Celestial. Sofrimentos, por exemplo, não é uma maldição na vida de um filho de Deus. Muito pelo contrário. Quando Deus permite o sofrimento na nossa vida, é porque Ele quer nos fazer crescer, nos ensinar uma lição. Ele nos ama, por isso Ele precisa nos disciplinar. Então Ele manda isso para nós, Ele permite isso para nós, para que sejamos moldados. E o Filho de Deus, nós temos que saber uma coisa muito importante, meus irmãos, que nós estamos aqui, nós viemos aqui para passarmos por sérias tribulações. Jesus foi quem disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E tem um texto na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, do versículo 3, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Então, não fique aí achando que alguma coisa extraordinária está lhe acontecendo quando você entra num sofrimento. Porque nós somos designados para isto mesmo. E o sofrimento na nossa vida é uma bênção. Pois é através dos sofrimentos que Deus vai tratar com cada um de nós. Por exemplo, algumas pessoas elas são impacientes. Elas pedem para Deus paciência. Olha, meus irmãos, para falar sinceramente, todo aquele que é uma pessoa impaciente e vai pedir para Deus paciência, você não sabe o que Deus vai mandar para você. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, muitas pessoas que são impacientes, às vezes chegam até nós e falam assim: pastor Cláudio, o que eu devo fazer para ser uma pessoa paciente? Olha, conversa com o Senhor Jesus Cristo. Vai lá no seu quarto, fala com Ele. Você veio pedir orientação para a pessoa errada. É o único que entende, sabe da sua impaciência, é Ele. Então, vai lá para o quarto e conversa com Ele. Eu nem peço para as pessoas pedir para Deus paciência. Aí depois ela disse para mim: pastor Cláudio, a minha vida está virada de cabeça para baixo. Por quê? Eu era uma pessoa muito impaciente. Eu pedi para Deus paciência, mas Ele mandou uma carga de tribulação. Eu falei: perfeito. E é assim que Deus trata com os impacientes. Uma pessoa que é impaciente, ela pede para Deus paciência, Deus vai mandar tribulação. Por quê? Porque é a tribulação
é na tribulação que Deus vai lhe tornar uma pessoa paciente. A tribulação produz paciência, ou produz perseverança. Está vendo aqui, meus irmãos? Mas esse é um detalhe muito importante, que Deus sempre vai tratar conosco na prática, nunca na teoria. Nós que somos bobos em pensar que Deus vai tratar conosco na teoria. Não, Ele vai tratar na prática. Se você é uma pessoa nervosa, por exemplo, Deus vai mandar umas pessoas do teu lado para te irritar, para te cutucar, né? Para que você então se torne uma pessoa paciente, para que você não fique mais irritado. Como é que Deus vai tirar a tua irritação? Colocando pessoas para te irritar, para despertar aquilo que você é. Quando nós conversamos com algumas pessoas, e eu já vejo muitas vezes, também já aconteceu comigo, às vezes eu chego para minha esposa e falo, puxa vida, você me deixa tão irritado. Não é ela que me irrita, é a minha natureza, que é de irritado, que se irrita com ela. Mas o problema não está nela, o problema está em mim. Ela foi um instrumento de Deus para estimular a minha irritação. Aí quando o Espírito mostra quem nós somos de fato, aí a gente vai diante do trono e fala, Senhor Jesus, operes a cruz profundamente em meu interior. Liberta-me de mim mesmo, porque o nosso pior inimigo não é o diabo, é nós mesmos. É a nossa natureza perversa, rebelde, irritada, nervosa, mesquinha. Nós temos uma natureza difícil, irmãos. Por isso que, quando o conhecimento pelos sentidos conseguiu predominar na igreja e em sua fonte de informações, a escola teológica, a igreja, cessou de ser um corpo espiritual. E simplesmente ela se tornou um corpo de homens e de mulheres governados pelo conhecimento dos 5 sentidos. E infelizmente, em muitas denominações, o que governa não é uma vida de fé, mas é uma vida pelo conhecimento dos 5 sentidos. Não vive uma vida espiritual, mas uma vida almáticos, animáticos, uma vida da alma. Então precisam sempre de animações para produzir efeitos extrasensoriais. Por isso que tem cair para trás. Se caísse para trás e levantasse diferente, eu até acreditaria. Mas cai para trás e levanta a mesma coisa. Então, amados, você que me escuta, você pode perceber porque o conhecimento pelos sentidos, ele não pode entender as coisas espirituais. Ele vai negar os milagres, vai negar as respostas às orações e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, desacreditando, inclusive, em sua ressurreição. Então, irmão, nós deve-se esperar que esse conhecimento pelos 5 sentidos, ele vai sempre negar o elemento milagroso, porque ele não pode explicá-lo ou entendê-lo. E a sua principal busca, ela tem sido por realidade. E o espírito humano anseia pelo conhecimento de Deus. Mas a realidade, ela nunca poderá ser encontrada pelos 5 sentidos. Ela é descoberta somente pelo Espírito. O conhecimento pelos 5 sentidos, eles têm despertado homens chamados filósofos que estão procurando a realidade, mas nunca irão encontrar, porque Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Então, irmãos, quero dizer para vocês também que é um fato profundo e também digno da consideração de todos nós, que o homem que realmente conhece a Jesus Cristo, que recebeu a vida eterna, nunca se voltará para a filosofia, porque se ele foi um filósofo, logo ele vai desistir disso. Por quê? Porque ele chegou à realidade em Cristo Jesus. Lembra que Jesus Cristo disse lá em João capítulo 14, versículo 6? Eu sou o caminho, a realidade. A palavra ali, a verdade, é a realidade. No grego, é a realidade. Eu sou o caminho, a realidade e a vida. Então, quando cremos em Jesus Cristo, em nossa morte e ressurreição com Ele, nós ganhamos a verdade. Em outras palavras, a realidade e também a vida. Jesus, então, é a resposta para toda verdadeira filosofia. Né? E se você estudar este assunto mais completamente, você procura ali chegar diante do Senhor,
pedindo a ele, conforme diz lá Tiago 1,5, se algum de vós necessita ou tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Agora, vale a pena aqui nós destacarmos uma coisa muito importante. Sabedoria é aquilo que Deus dá. Conhecimento é aquilo que eu e você podemos adquirir. Por quê? Se a nossa vida não for preenchida pelo conhecimento de Cristo, outras coisas, como por exemplo, filosofia, psicologia, vão ocupar o lugar de Cristo. Nós vamos em busca de outros conhecimentos e nós começamos a apostatar de Deus e da sua palavra. Tem muitas pessoas aí que são cultas, dificilmente elas irão ter uma experiência real de salvação em Cristo, de ser regenerados em Cristo. Por quê? Porque elas se acham tão cultas, tão cheias de entendimento, que elas não vão querer o conhecimento simples da palavra de Deus. Olha, tem muita gente que nunca soube o porquê da fé, até que leram, por exemplo, Hebreus, o capítulo 1, de 1 a 3, que diz assim, que pela fé nós compreendemos que os mundos foram formados ou criados pela palavra de Deus, de forma que o que é visto não foi feito a partir das coisas que apareceram. Então, amados, como num lampejo, nós entendemos o segredo lá de Gênesis capítulo 1, que diz assim, logo no versículo 1, no princípio Deus criou. E como foi que ele criou? Pela palavra da fé. Lembra que ele disse lá nos versículos precedentes? Haja luz e houve luz. Então, Deus, ele criou este mundo com palavras. Foi com palavras. O mundo foi feito com palavras. Jesus, ele conhecia o segredo das palavras. Ele curava os enfermos com palavras. Ele levantava os mortos com palavras. E ele também acalmava o mar dizendo, cala-te, aquieta-te, usando sempre a palavra. Pedro, apóstolo Pedro, que caminhou com Cristo, ele curou os enfermos usando o quê? O nome de Jesus. Paulo expulsou os demônios dizendo, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela ou dele. Então, eles usavam palavras que foram geradas pela fé. Elas eram palavras de fé. Então, nós também, eu e você, nós fomos regenerados de que maneira? Pela palavra de Deus. Por exemplo, se você ler a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 1, olha que texto glorioso, meus irmãos. 1 Pedro 1, verso 22, a partir do verso 23. 1 Pedro 1, 23 em diante, a Bíblia vai dizer assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Verso 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, nós só podemos ser regenerados pela palavra de Deus. Fostes regenerados. Regenerado significa nascido de novo, pela palavra. E como que Deus nos regenera? Quando nós temos o conhecimento de que nascemos pecadores. Romanos 5,12, a Bíblia diz assim, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos já nascemos com a natureza pecaminosa. É o conhecimento que nós temos de nós mesmos. Nascemos com o vírus da morte dentro de nós, que foi inoculado, colocado pelo diabo, quando enganou Eva lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. Mas Cristo veio com uma finalidade. Por exemplo, lá em 1 João capítulo 3, verso 8, a Bíblia diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo. E Jesus,
Ele desfez as obras do diabo lá na cruz, no seu corpo santo. Então, nós temos a informação que o diabo colocou o seu veneno dentro de nós, o pecado, e Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi colocado em nós, mas Jesus veio para tirar o pecado. E ele foi para a cruz, lá na cruz que ele removeu de nós o nosso pecado, de uma vez por todas, né? Então ele morreu naquela cruz e nós também fomos incluídos ali naquele sacrifício. Por quê? Porque a Bíblia diz, ela diz assim em Romanos 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. E o versículo 7 de Romanos 6 diz assim: porquanto aquele que está morto, justificado está do pecado. Nós só podemos ser justificados do pecado se crermos em nossa morte com Cristo. Se essa não for a sua experiência, você está correndo um perigo muito grande de morrer e ir para o inferno. Então, creia, queridos, nessa verdade da palavra. E nós tornamos-nos filhos de Deus, participantes de sua própria natureza, quando agimos e cremos na sua palavra. Tornamos-nos homens e mulheres de fé, usamos palavra de fé e produzimos resultados de fé. Ou seja, você é aquilo que você crê. Está me entendendo? Então, amados, a primeira vez que essas palavras chegaram até mim, me chocaram profundamente. Eu comecei a tentar ali, a me examinar, a me fazer perguntas. Por que é que as pessoas não têm fé na sua própria fé? É porque elas têm fé na minha fé. Irmãos, isso é terrível. Nós temos não fé no homem, temos que ter fé naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo fez. Então, como é que nós podemos explicar a razão para tantas incredulidades? Olha, a razão para a sua incredulidade é que você talvez não sabe quem são em Cristo. O que você é em Cristo? Porque as pessoas têm um sentimento de que não são boas o suficiente, de que sua fé não é o forte o suficiente. Elas estão familiarizadas com todas as suas próprias falhas e também fraquezas. E as pessoas, irmãos, elas aceitam toda a condenação vinda do púlpito. Estão sempre querendo crer em alguma coisa contrária a si mesma, na sua indignidade, na sua incapacidade, na sua fraqueza e na sua falta de fé. Então, amados, o Pai, o nosso Deus, Ele não tem filhos favoritos. Cada pessoa nascida de novo, nascida em sua família, tem a mesma redenção. Essa pessoa que creu na sua morte com Cristo, ela foi redimida da mão do seu inimigo, que é Satanás, o diabo, e Satanás ele foi vencido a seu favor pessoalmente lá naquela cruz. Porque Jesus, na sua morte, por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2, vamos ver aqui um texto glorioso que diz assim, Hebreus 2, 14 e 15, diz assim a palavra: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, amados, lá naquela cruz, Jesus destruiu Satanás na vida do Filho de Deus. Então, hoje, se você é um nascido de novo, saiba de uma coisa. Quando você vê um crente aí, possuído pelo demônio, isso não existe. Significa que aquele crente é só um crente. Tem tantos crentes aí que tem medo do diabo, tem medo de Satanás. Satanás já foi vencido na sua vida, meu amigo. Você tem que crer que você morreu. Morreu para o pecado, morreu para aquilo que ele tinha colocado dentro de você. Então, agora na tua vida, na sua nova vida, tem um princípio de vida, vida eterna. Então, se você nasceu de novo, saiba que Satanás não vai lhe tocar. Ele pode ficar ao derredor, bramando como leão,
mas Deus limitou o diabo. Você sabe que o mar, ele está mais elevado que o nível da terra. Interessante que, não sei se vocês já tiveram aí a oportunidade ou o privilégio de ir em uma praia. Eu sempre, quando vou lá para o Nordeste, eu visito as praias. Gosto de ver, fico contemplando o mar, aquela imensidão de águas, fico pensando assim, puxa vida, o mar está mais elevado que a terra. E Deus limitou o mar. É até aqui. Você não pode passar daqui para cá. E o mar obedece. Entende? Então, se você é nascido de novo, se você creu que morreu com Cristo e ressuscitou juntamente com Cristo, você também vai crer nessa verdade que eu vou ler para você, que está em 1 João, capítulo 5, verso 18, que diz assim, 1 João 5, 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecados, mas aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Está vendo? Somente os renascidos, que nasceu de Deus, e novo nascimento, tem que crer na sua morte e ressurreição em Cristo. Você é um nascido de novo. Se esta verdade é realidade em sua vida, Satanás nunca mais vai lhe tocar. Por quê? Porque foi Deus quem disse. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, nós sabemos que Satanás ele fica lutando contra as nossas vidas, mas Satanás sempre vai ser o menor. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim, 1 João 4, 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Aleluia! Maior, sempre maior, é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. E Deus, ele não tem filhos favoritos. Não tem filhos favoritos. Cada pessoa que creu no sacrifício de Cristo, participou da morte e ressurreição de Cristo, esta pessoa, este homem ou esta mulher, foi introduzido na família de Deus. E Satanás, ele foi vencido ali, a seu favor, pessoalmente. Então, essa pessoa pode dizer, ele foi entregue por causa de minhas transgressões, e ele ressuscitou para a minha justificação. Esse texto é um texto tão maravilhoso, eu creio que vale a pena você decorar esse texto, ficar firmado nesse texto que se encontra lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 25, que diz assim, olha meus irmãos, que é para nós, para você que está me escutando nesta hora, fique com a verdade da palavra de Deus que diz assim, o qual foi entregue, falando aqui de Jesus Cristo, o qual foi entregue por causa. Olha só que tem uma causa aqui. Jesus, ele foi entregue por causa das nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele foi entregue, ele morreu na cruz por causa. Que causa? Por causa da minha transgressão, da sua transgressão. Mas ele ressuscitou. Por que causa? Por causa da nossa justificação. Então nós fomos justificados em Cristo, quando cremos em sua morte e ressurreição. Agora, se Cristo é a nossa vida, meus amados amigos e irmãos em Cristo, lá em Romanos 8, versículo 33, ele faz uma pergunta assim. Romanos 8, 33. Se você foi justificado, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí ele continua dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Agora ele fala no versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? E esse Jesus que habita em nós, quando cremos que morremos com Ele, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Ele disse lá em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quem tem Cristo, tem aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E este Jesus Cristo que tem todo o poder, Ele pode me guardar do pecado. Ele pode me guardar do diabo. Ele pode me guardar de tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Ô, meus irmãos, que segurança nós temos nessa bendita pessoa. Por isso que não convém sermos religiosos. O lugar de religioso é no inferno, meus irmãos. Deus não tem compromisso com a nossa religião. Ele veio buscar você. Ele quer você para Ele. Para que você fique firmado em sua palavra. Conheça o Senhor. Seja um homem ou mulher alegre, feliz, que celebra Cristo, que o serve com alegria. Essa pessoa que creu no Senhor em sua morte e ressurreição, confiantemente pode dizer: me tirou do império das trevas e me trasladou e me transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem tenho a minha redenção, a remissão dos meus pecados. Então, querido ouvinte, essa é uma redenção pessoal e absoluta do domínio do adversário. Cristo, lá na cruz, Ele foi o meu e o seu substituto. Porque quando Jesus aniquilou Satanás e o despojou de sua autoridade, foi você, em Cristo, que fez essa obra. Cristo agiu em seu lugar. Ele fez isso por mim e por você. Você pode dizer o seguinte: em Cristo, venci Satanás. Despojei-o de sua autoridade. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu fiz juntamente com Ele. Por quê? Lá naquela cruz, Jesus ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. E nele, nós somos mais que vencedores. Ele venceu por nós. Então você participou dessa vitória. Ele deu essa vitória de bandeja. Então creia. Então você também pode dizer de uma forma bem confiante: mas Deus, lá em Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com o qual me amou, mesmo quando eu estava morto em minhas transgressões e pecados, me deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, eu fui salvo, eu fui curado. E juntamente com Cristo me ressuscitou e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2, 5 e 6. Irmãos, então, quando você toma o seu lugar e começa a assumir ali os direitos que Cristo conquistou para você e os privilégios que Deus lhe deu, aí você começa a se alegrar. Então, porque você tem a mesma vida eterna que Jesus tinha. Lembra que ele disse lá em João? Aquele que tem o Filho tem a vida. Então você tem o Filho, logo você tem a vida. Agora você precisa dizer: eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador, confesso como meu Senhor, Deus me deu a vida eterna, a sua própria natureza divina entrou dentro de nós, no meu coração. Agora eu sou uma nova criatura, criado em Cristo Jesus, e tenho a capacidade da parte de Deus para realizar as boas obras que foram preparadas de antemão para que eu caminhasse nelas. E eu tenho a capacidade de Deus, porque tenho a natureza de Deus. Tenho o mesmo grande e poderoso Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habitando em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Está vendo, meus amados? Isso é tão maravilhoso. E quando cremos nessa verdade, o próprio Deus, o próprio Pai, Ele vem habitar dentro de nós. Temos que guardar a sua palavra. Ele disse naquele texto tão clássico, tão glorioso, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, a Bíblia diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ah, meus irmãos, que coisa linda! O Deus Pai Todo-Poderoso, Criador da terra, céus e mar, Ele criou todas as coisas em Cristo. Este mesmo Deus, quando eu amo ao Senhor, guarda a sua palavra, Ele vem habitar em meu coração.
Cristo, ele habita em mim. Agora ele usa o seu corpo, o meu corpo, como santuário para ele mesmo. Isso é tão maravilhoso. Tem um texto muito precioso, que eu amo esse texto. Encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, olha que precioso esse texto. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabe disso, meu querido irmão? Saiba que o teu corpo é santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em. Preposição em significa dentro de. Habita dentro de nós. E aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, temos a reiteração dessa verdade. O Espírito Santo faz questão de nos avisar constantemente que nós somos santuário dele. 1 Coríntios 6, verso 19, a Bíblia diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Queridos, quando cremos que morremos com Cristo, nós não nos pertencemos mais a nós. Por quê? Porque 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós estamos numa fila de escravos para ser vendidos. Mas Jesus Cristo foi lá e pagou o nosso preço. O nosso preço era a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu. Mas na sua morte, ele me colocou e me fez com que eu também morresse no seu corpo. Por isso que, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Nós só podemos, meus queridos, viver com ele se crermos em nossa morte com ele. Se você não creu que morreu com ele, você nunca vai viver com ele. Porque há um princípio de pecado. Queridos, e quando cremos na sua inclusão, ali a justiça de Deus foi satisfeita. E eu e você temos a mesma justiça que Jesus. Porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode dizer o seguinte, tornei-me a justiça de Deus nele. Cristo é a minha justiça. Eu tenho uma justiça, que é Cristo. Então, quando Cristo é a nossa vida, ele nos justificou, aquele que morreu, justificado está do pecado. Então, aquela verdade de Romanos, capítulo 8, versículo 1, se torna maravilhosa para nós. Porque ela diz assim, portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, esta justiça lhe dá o privilégio de permanecer na presença do Pai, como se você nunca tivesse cometido pecado. Você tem a sua natureza divina. Você é o próprio Filho de Deus. Você é de propriedade exclusiva dele, em Cristo. Ele é o seu Pai. Por quê? Porque Cristo morreu. Cristo lhe fez, Deus lhe fez filho dele em Cristo. Você pode dizer o seguinte, ele me declarou justo. Ele me tornou justo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então, como filho, eu e você temos o direito legal de usar o nome de Jesus. Ninguém tem um direito melhor de usar o nome de Jesus do que aquele que creu no Senhor. Então, quando cremos em Cristo, ele nos torna filhos de Deus. 1 João 3, 1, que diz assim, 1 João 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Isso é maravilhoso, meus amados. Então, você precisa, de fato, de crer na suficiência da pessoa de Cristo. E o Pai
como eu disse aqui, ele não tem filhos favoritos. Olha, foi um grande consolo para o meu coração quando eu compreendi que o Pai, ele não tem filhos favoritos, que todos os seus filhos têm o seu próprio lugar em seu coração. E Deus ama cada um dos seus filhos, assim como ama o Senhor Jesus. Lembra quando Jesus Cristo disse que o mundo possa saber que tu os amas como ama a mim. E todos nós temos esta mesma redenção. A obra que Cristo realizou destruiu absolutamente o poder do inimigo e agora redime todas as pessoas que creem em Cristo como seu Salvador e o confessam como Senhor. Amados, fomos redimidos das obras do adversário e do seu domínio sobre as nossas vidas, porque todas elas têm a mesma justiça. E ninguém tem uma justiça melhor ou mais justiça do que o outro. Percebe? Então, a justiça, ela vem por meio da nova criação. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nascemos de novo, recebemos a vida e a natureza de Deus Pai. E a sua natureza nos torna justos. E ninguém tem mais justiça do que outra pessoa. Todos aqueles, homens e mulheres, que recebem a sua natureza, a natureza de Deus, divina, entra para a família e são reconhecidos como filhos e filhas do grande Deus Pai. E todos têm os mesmos direitos na família. Cada um pode ter um dom diferente, mas o dom não o torna mais querido diante do coração do Pai. Vocês estão me entendendo? Porque todos têm a mesma natureza de amor, o mesmo grande Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e cada um tem direito ao mesmo tipo de comunhão com o Pai. Cada um tem o direito de usar o nome de Jesus e a autoridade investida nesse nome para livrar as pessoas do domínio de Satanás, para curar os enfermos e também expulsar os demônios. O Pai, ele não tem filhos favoritos. Quanto mais próxima é a sua comunhão com ele, mais doce e abundante vai ser a sua vida. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitos são crentes relaxados, preguiçosos, que não leem a Bíblia, que não têm comunhão com o Pai. Quando eles oram, só oram para Deus abençoar isso, abençoar aquilo, pedem isso, pedem aquilo, mas nunca desfruta de uma comunhão preciosa com o nosso Pai Celestial. Como é bom, querido, você ir no teu quarto, fechar a porta. Você pode sim orar pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos irmãos das igrejas, pelo seu pastor, mas depois que acabar esses pedidos, fique ali, gaste mais tempo com o Senhor, conversa com Ele, agradeça, tenha um coração agradecido, peça para que Ele lhe mostre o quanto você é amado por Ele, peça para que Ele lhe dê sabedoria, peça para que Ele lhe dê espírito de sabedoria e de revelação para você conhecê-lo plenamente. Porque se você não conhecê-lo, não desejar conhecê-lo, a sua vida vai começar a ser destruída. Porque ele disse em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. O meu povo está sendo destruído por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Então precisamos conhecer o Senhor. Precisamos estar diante dele, porque ele já nos deu condição para buscá-lo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, como é bom chamá-lo de Pai. Como é bom ser amado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, revela esta palavra aos corações de todos quantos nos ouviram nesta oportunidade. E aviva-nos, ó Pai. Aviva a Tua obra no seio da Tua igreja. Desperta aqueles irmãos que são negligentes, preguiçosos, relaxados. Pai, que Teu Espírito leve a eles a conhecerem plenamente a verdade, para que eles possam crer, mediante a revelação da Sua graça, que foram mortos, crucificados e mortos com Cristo, e ressuscitados juntamente com Cristo. Pai, leva esses amados a crer nesta palavra, a crer nessa verdade, por misericórdia. E a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.
Queridos, chegamos ao final do programa, Mensagem da Cruz. Se você deseja receber maiores informações sobre essa mensagem ou ter esse CD gratuitamente, só ligar no telefone 3215-7508. 3215-7508. Amanhã estarei de volta, se Deus assim permitir, a partir das 8 horas da manhã. Que todos vocês tenham um bom dia, um dia abençoado. Fiquem guardados no nome do Pai. Graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo.